Meus queridos, muito bom dia com Jesus. Hoje eu separei um texto aqui muito interessante para fazer uma reflexão com vocês, que se encontra aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Eu vou utilizar aqui a Nova Bíblia Viva, que tem uma linguagem moderna, muito interessante. Diz assim a palavra do Senhor: depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus de toda a graça lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme e os fará mais fortes do que nunca. Amém. Palavra abençoada. Hoje eu quero refletir com vocês sobre a maravilhosa graça de Deus. Essa graça que superabundou através de Jesus Cristo e veio sobre a vida de cada um de nós. Quero dizer que após algum tempo de luta, costumamos sentir-nos fracos, sem conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. Mas é nesses momentos de crise que precisamos trazer à memória que fomos criados por um Deus eterno, que tudo vê, sabe e pode. Ele pode fazer grandes coisas e que nos restaura por sua maravilhosa graça. No Antigo Testamento, a palavra em hebraica graça é Shem, da raiz primitiva Shanam, que significa ser gracioso, misericordioso, mostrar favor. Já no Novo Testamento, eu estava pesquisando o termo grego para graça é charis, do verbo chairo, significa estar contente, satisfeito. Daí a ideia de graça como algo que traz alegria, prazer, tanto a quem espontaneamente concede um benefício a outrem, como a quem é favorecido. A maravilhosa graça de Deus, essa graça infinita que nos alcançou, que nos comprou pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. No momento de grande perseguição da igreja primitiva, o apóstolo Pedro convidou os cristãos a humilharem-se diante de Deus para que fossem exaltados. Aqueles que humilham alcançam o favor, alcançam a graça do nosso Deus. E Jesus Cristo é a expressão máxima da graça, a expressão máxima do favor de Deus ao homem, na medida que o Verbo divino se fez carne e habitou no meio de nós, tanto para nos revelar o amor e o caráter do Pai, como para expiar o nosso pecado e salvar-nos da perdição eterna, tornando-nos participantes da vida eterna. Graça para revelar quem é Deus e o seu poder. Quando analisamos as Escrituras Sagradas com seus 66 livros, nós vemos que a revelação de Jesus como Filho de Deus e Salvador da humanidade, percebemos que em toda a Bíblia a graça de Deus é manifestada de diversas formas. Graça para nos tornar o melhor possível. A graça de Deus no ministério de Paulo não foi em vão. Antes ele se achou trabalhando muito mais do que todos os seus cooperadores. 1 Coríntios 15:10, você vê isso. Foi como se ele falasse: não fui eu quem criou as oportunidades, mas não deixei de aproveitar nenhuma das oportunidades que a graça de Deus me proporcionou. A graça de Deus, irmãos, é uma coisa maravilhosa nas nossas vidas. É essa graça que nos sustenta, é essa graça que nos motiva a caminhar de cabeça erguida e saber que o nosso Deus está nos aguardando para aquele grande dia, que breve, muito em breve, esse Jesus vai vir buscar a igreja, vai vir nos buscar, nós que somos a igreja do Senhor. Há pessoas que não conseguem nem usar a graça, reclamam do emprego que têm, mas não querem estudar para ascender profissionalmente ou investir em outra profissão que lhes agrade e para a qual tenham a habilidade e conhecimento, Há pessoas que costumam usar bem a graça. Se estão desempregadas, essas pessoas não desperdiçam oportunidades de trabalho,
mesmo que já tenham ocupado um alto cargo e agora estejam desempregadas, não jogam fora as chances que Deus lhes dá e aceitam de bom grado ganhar um salário menor do que o anterior. A graça de Deus age em nossa vida para nos favorecer, meus queridos. Você, ouvinte da palavra do Senhor, jovem, mulher, homem, às vezes revela-se num ato nosso de gentileza, bondade ou solidariedade em relação ao nosso semelhante, ou num trabalho que desenvolvemos com primor, que chama a atenção de alguém para as nossas atitudes ou para o dom que Deus nos deu, que temos, os quais suprem as necessidades dos outros. A graça. Analisamos que a graça de Deus é maravilhosa. Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite para ali sustentá-lo com carne trazida pelos corvos. A graça de Deus manifestou na vida daquele homem no passado. Ah, meu Deus, tantos momentos que a graça de Deus abundou na vida dos homens e mulheres da Bíblia. De repente, você espera um dia que você não imagina virá a vitória, a resposta do Altíssimo para você. Isso porque a lógica divina não tem a ver com a humana. Após o terremoto na cadeia onde estavam Paulo e Silas, o carcereiro tentou suicidar-se. E ao descobrir que os presos haviam fugido, mas Paulo impediu tal intento e ainda ganhou para Jesus, porque a graça faz o mesmo conosco, ela transforma para melhor, ela nos capacita. A salvação só pode concretizar-se por intermédio de Jesus. Ninguém é salvo por obras e por justiça própria. Todos nós somos salvos por meio da graça, do favor imerecido de Deus. A graça, ela nos conscientiza que nós somos, que nós precisamos do nosso Deus. Ela derrama como um bálsamo sobre as nossas vidas. A verdade é que não temos o poder de salvar ninguém, sequer a nós mesmos. Somente a maravilhosa graça de Deus pode nos fazer co-participante das bênçãos celestiais. E você que está ouvindo essa palavra, Deus quer derramar a graça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, meu querido ouvinte. Homem, mulher, jovem, adolescente, o Senhor quer derramar uma graça sobrenatural sobre a sua vida, uma graça que vai ser derramada de uma maneira grandiosa, que todos vão perceber algo diferenciado nas suas vidas. Em nome de Jesus, receba a graça do Senhor, receba a força do Senhor, receba em nome de Jesus a palavra que vem do altar do Senhor, que a graça do Senhor caia sobre você e seu lar. Vamos orar, meu querido e minha querida. Pai, muito obrigado por este momento de reflexão. Sabemos, Pai, que a graça do Senhor, ela faz algo sobrenatural, ela traz boas obras, justiça própria. E nós somos salvos por meio da sua graça, que é um favor imerecido, Senhor, como está lá em Efésios 2:8. Sabemos que não merecemos, mas a tua graça nos basta, como o Senhor disse para Paulo. A minha graça te basta. Foi assim que o Senhor falou para Paulo. Derrama a sua graça na minha vida, na minha família, na vida deste ouvinte da palavra de Deus, desse moço, dessa moça, desse adolescente, este homem, esta mulher, que eles recebam a graça inundadora do Senhor, transbordante, cheia, que derrame sobre o lar, sobre a família, e que ele seja impactado, que essa vida seja impactada pela graça do Senhor, jogando por terra todos os obstáculos, tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor na vida dessa pessoa, seja síndrome do pânico, seja depressão, seja desejo de suicídio, seja solidão. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, e declaramos a graça de Deus na sua vida, a alegria, a unção do Espírito de Deus.
sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus.